Saca só essa frase. That's my favorite bitch. That's my favorite bitch. Do que afinal de contas eu estou falando? Da praia ou da cadela? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Uma forma de você nunca mais se equivocar em relação ao som das palavras que tem dois S, uma letra E e uma letra A juntinhas, ou o próprio som do I. Nós vamos falar do som do I, longo e curto, para tanto você entender, quanto nunca fazer com que a pessoa com quem você está falando se confunda. Are you ready? Nesse vídeo eu vou mostrar para você algumas frases para a gente poder comparar o uso dessas palavrinhas que nos confundem com esse som de I, certo? E também uma dica bem interessante, infalível para você poder conjugar os verbos irregulares no passado sem ter problemas. Eu sou o Gafa, o Eduardo Gafa, do canal English Coaching. Quero pedir para você já a sua generosidade de deixar o seu like nesse vídeo. Tenho certeza que você vai tirar muito proveito dele. Inscrever-se no canal caso você ainda não seja inscrito. E também no final deixar o seu comentário. É o seu comentário que me anima a fazer mais vídeos. E saber se eu estou conseguindo ajudar você do jeito que você gostaria. É para isso que eu sirvo. Na realidade, distinguir o som de I nas palavrinhas que tem o I ou o E e o E, ou o dois Es juntinhos, não é difícil. E começamos por uma regra muito básica e clara. Veja só, a gente está falando aqui da vogal I, curta ou longa, certo? Então quando tiver só o Izinho, ele vai ser curto. E quando tiver dois Es, ou um E e um A do ladinho, ele vai ser naturalmente longo. Por quê? Porque essas duas vogais, elas têm mais massa fônica, portanto, elas vão tomar mais tempo para você pronunciá-las, ao invés do que o I, que é uma só. Então verifique nesses exemplos como você acha que devem ser pronunciadas essas palavras aqui. Observe esse exemplo aqui, ó. I'll take my bitch to walk on the beach. I'll take my bitch to walk on the beach. Eu vou levar minha cadelinha para caminhar na praia. Percebeu? É mínima diferença, novamente, mas beach and beach. Quando você estiver pronunciando, alongue essas duas vogaizinhas juntas, para não causar confusão para ninguém. Observa agora a diferença da palavra doente para o verbo procurar. Eu tenho sick, seek, sick, seek, sick, seek. Olha a frase. They're seeking for a doctor because she's sick. They're seeking for a doctor because she's sick. Ou seja, eles estão procurando por um doutor porque ela está doente. They're seeking for a doctor because she's sick. Dá para perceber a diferença? Ela é pequena, mas bota o ouvido para trabalhar. Agora essas duas palavras, o verbo viver e o verbo deixar, sair de algum lugar. Eu tenho live, leave, live, leave, live, leave. Observa que você vai tomar mais tempo pronunciando essas duas vogais. Por isso, saca só esse exemplo aqui. She leaves home early for work because she lives far from it. She leaves home early for work because she lives far from it. Observou? Dá para perceber? E agora também, a diferença que há entre a palavrinha fit and feet. Fit and feet. A palavrinha fit, que é entrar em forma, né? Que é estar em forma. E a palavrinha feet, que é o plural de foot. Certo? Feet é o plural de pés e foot é um pé só. Observe esse exemplo aqui para você perceber. I've never put my feet at the Smart Fit. I've never put my feet at the Smart Fit. Estou falando da academia, the gym, certo? Conseguiu perceber? Feet and feet. A mesma coisa acontece nessas duas palavras aqui. Eu tenho a palavra cocô e a palavra lençol, planilha ou folha de papel. Então aqui eu tenho shit and sheet. Shit and sheet. Shit and sheet. Observa o exemplo. Shit, I forgot my sheets at home. Shit, I forgot my sheets at home. Puxa, eu esqueci minhas planilhas em casa. Dá para perceber? Não é tão difícil quando você lembra da palavra. O que você tem que fazer é lembrar de como realizar esse som, alongando quando houver as duas vogais e encurtando quando houver só uma vogalzinha. Simples assim. E agora, mais uma diquinha que ajuda bastante quando você quer pronunciar os verbos irregulares no passado.
Observe, eu tenho aqui o verbo meet, que é o verbo encontrar-se com pessoas, certo? Qual é o passado dele? Sempre que houver duas vogaizinhas juntas, dois S, um E e um A, ele vai perder lá uma vogalzinha dessas no passado simples e também no particípio. Por essa razão eu tenho meet e o passado vai se tornar met. Veja como abre o som. Ele sai de um som de I, dois Es juntos, para o som de E aberto. Meet, met. A mesma coisa acontece, como a gente já usou, o verbo leave, que vai passar para left. Leave, left. Outro também acontece com o verbo sleep. Sleep, slept. Sleep, slept. E também com o verbo lead. Lead, led. O verbo liderar, guiar. Lead, led. Lead and led. Você vai ver que é bastante comum o verbo estar no infinitivo com dois S ou um E e um A e passar a ter então perder uma dessas vogaizinhas que em princípio vai ser a letra A quando houver um E e um A. Certo? Então, eu espero ter contribuído em dar mais segurança para a sua pronúncia e também fazer você trabalhar o seu ouvido. Lembrando, nenhum tipo de aprimoramento à pronúncia a gente consegue se a gente não praticar. Então, botar o ouvido para trabalhar e, fundamentalmente, repetir muito. Porque é essa repetição que vai dar a confiança que você quer. E a consequência da confiança ao falar é, junto da prática, a fluência. Esse é o único caminho que eu conheço, ok? E é o que eu quero para você. Thank you so much for watching this video. I see you next time. God bless you and bye bye. Now.